A história de José, da Bíblia, eu acho que você conhece. Eu quero comentar um pouco essa história. Tá? A gente vai ler alguns versos e vamos comentar. Diz assim em Gênesis 37, a partir do verso 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então vamos pensar um pouquinho aqui. 17 anos esse jovem tem. Filho da velhice de Jacó, Jacó também chamado de Israel. Por isso que o texto diz, Israel gostava mais de José. Então, aqui algumas características que eu quero aplicar para o nosso dia a dia. Primeira coisa, esse jovem de 17 anos, ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, porque Jacó tinha essas esposas, né, e teve vários filhos, né, você sabe que ele teve 12 filhos, né, e esse caso aqui muito interessante que diz que ele ajudava esses filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. A gente tem a tendência de olhar um personagem bíblico e achar que o personagem bíblico não tem defeito, né? Que o personagem bíblico é fantástico, por isso que ele está na Bíblia. Não, tem defeito. Um dos defeitos de José era exatamente contar ao pai, quer dizer, ele ficava fofocando sobre a vida dos outros, dos irmãos. Então já era um caso ruim aqui. Então agora olha aqui para mim. A questão não é se era certo ou errado o que os meninos faziam. A questão é que José tinha ele se sentia especial, não porque ele conhecesse ou conhecia Deus, mas ele se sentia especial porque o pai o fazia especial diante dos outros irmãos. Só que isso gerava uma situação que não é uma situação boa, né? De achar, então, agora eu posso ser o juiz, eu posso agora julgar os meus irmãos ou coisa parecida. O que eu quero trazer para a gente é o seguinte: Deus é poderoso com todos os seus planos e projetos para a nossa vida, mas a gente não pode extrapolar os valores éticos. Ok? Eu tenho que andar na linha, eu tenho que andar certinho, eu tenho que fazer aquilo que é correto. Então, primeira coisa que nós temos aqui é um problema sério que o pai, pelo fato de José ser filho da velhice, o pai gostava mais de José do que dos outros. Isso não pode acontecer, um pai não pode fazer isso, uma mãe não pode fazer isso, né? E isso gerou para José algum tipo de sentimento de que, eu sou especial. Aí você vai dizer, não, mas ele era especial porque ele teve o sonho. Nós não estamos falando do sonho ainda. Eu estou falando apenas dessa situação de ficar comentando sobre a vida dos irmãos para o pai, né? De ser um delator, vamos chamar assim, né? O que isso gera? Gerou um problema de relacionamento com os irmãos. Olha o que o texto diz. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, uma família, para ficar unida, precisa de respeito. Tem pais que não respeitam os filhos, tem filhos que não respeitam os pais, tem filhos que não respeitam entre eles, tem marido que não respeita a esposa, tem esposa que não respeita o marido. Nós precisamos compreender que a família, para ela ter um equilíbrio emocional e um equilíbrio de uma vida cristã saudável, é preciso respeito, é preciso ter ética, é preciso, não é porque é meu irmão que eu vou ultrapassar a linha do respeito, não é porque é uma irmã que eu vou fazer a mesma coisa, não é porque é minha esposa ou o marido que a gente vai ultrapassar essas linhas, então precisa tomar muito cuidado com isso.
E precisamos tomar cuidado também com a questão do amor. Gente, amor, amar mais um filho do que o outro, não está correto, né? Não é uma coisa boa. E infelizmente tem gente que faz isso ainda hoje. Tem pais que fazem escolhas. Tem lá 2, 3 filhos, 4 filhos, e escolhem. Esse filho aqui não me dá trabalho, esse me dá trabalho. Então esse aqui que não me dá trabalho, ele tem, vamos dizer, uma carta branca aqui na família. E esse que me dá trabalho é um probleminha, e esse problema aqui é sempre uma dor de cabeça. Então ele vai ter as suas limitações e assim por diante. Precisamos tomar cuidado com isso, porque o amor derramado, o amor, ele é um amor imparcial. Eu tenho 2 filhos, eu amo os 2 igualmente. São 2 filhos diferentes, características diferentes, têm maneiras de atuar diferentemente, agem de forma diferente, porque são pessoas diferentes, mas eu amo os 2, a minha esposa ama os 2. A gente tem que amar as pessoas, né, os filhos, da mesma maneira. Na continuação do texto diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Percebeu aqui? Nós temos um nível de relacionamento entre José e seus irmãos. Os irmãos odeiam-no, por quê? Porque o pai demonstrava mais amor pelo filho, José. Só que agora José teve um sonho, e os irmãos ficaram com mais raiva ainda. Então veja que isso vai somando, esse ódio está aumentando, né? Ouçam o sonho que tive, verso 6. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Que sonho foi esse que você teve? Quando contou ao pai, verso 10, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então olha só, olha que situação. Se você conhece a história de José, você sabe muito bem que isso aconteceu. José se tornou um líder no Egito, a fome acabou levando os irmãos dele lá para o Egito, etc. Você lembra que os irmãos venderam José e tudo, né? E ele acabou realmente sendo aquele líder, né? E que tiraria a sua família toda de uma fome terrível que estava acontecendo. Então ele realmente seria esse tipo. Quando a gente fala tipo, nós não estamos usando aqui uma linguagem de jovem, tipo no sentido de ele tipificava o Salvador, né? Alguém que vem para salvar, alguém que vem para ajudar aquelas pessoas que estavam morrendo. Na verdade, a fome foi intensa. Mas antes da gente chegar lá, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. José teve 2 sonhos. A gente sabe, pela história, que esses sonhos realmente se cumpriram. Mas para os irmãos de José e para o pai, a mãe de José, eles não sabiam o que iria acontecer. Então parecia que o sonho dele não era um sonho revelador. Parecia que era uma empáfia, um orgulho, uma soberba de José. A pergunta que eu faço para esse texto, né, é a seguinte: por que é que os irmãos pensaram dessa maneira? E não, poxa vida, será que alguma coisa no futuro vai acontecer que realmente isso vai levar a termo? Por que eles? Porque eles odiavam o irmão. Porque José já se sentia especial.
porque o pai de José, Jacó, Israel, né, já o deixava nessa posição. Fez uma túnica para ele que não fez para os outros irmãos, né? Então essa diferença dentro de casa acabou criando uma situação, uma sensação ruim. Quer dizer, qualquer coisa que esse menino for falar é uma coisa do orgulho e da soberba dele, não é revelação de Deus. O que a gente aprende aqui? A primeira coisa que a gente aprende é que a maneira como eu me comporto fala muito mais do que aquilo que eu digo. A maneira como eu me comporto fala muito mais do que aquilo que eu falo a meu respeito ou falo a respeito de alguma coisa. É o meu comportamento. O comportamento de José já tinha criado muita raiva, muito ódio entre os irmãos. A hora que ele vem com uma revelação de Deus, talvez nem ele soubesse que era uma revelação de Deus, ele disse, eu tive um sonho, vou contar o sonho, tive outro sonho, vou contar o sonho. Ele já não tinha mais, já não havia mais clima para aceitação desse jovem na família. Até o pai o repreende, né? Quem é que é culpado de ter um sonho, né? Diz assim, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho é esse que você teve? Quer dizer, espera um pouco, né? Ninguém é culpado por ter um sonho X ou Y. Mas essa é a primeira coisa. O seu comportamento, o meu comportamento, criam ambientes positivos ou negativos. O meu comportamento fala mais alto do que aquilo que eu falo a respeito de qualquer coisa. Então, cuidado com o seu comportamento. Aliás, a Bíblia ensina isso para a gente lá no Novo Testamento, diz que a gente tem que olhar a maneira como nós vivemos, como nós andamos, aquilo que nós projetamos na sociedade, aquilo que nós projetamos na família, né? É esse cuidado, e é um cuidado, gente, que tem que ser assim, sabe, bem medido, todo dia. O que eu falo, a maneira que eu falo, aquilo que eu transmito para as pessoas, que são os sinais que eu transmito. Eu posso ter, por exemplo, a linguagem corporal, né? Eu posso dizer uma coisa boa com uma linguagem corporal soberba, né? Olhar, a maneira de olhar meio de desdém, né? Fazer alguma colocação com ironia ou coisa parecida. Então, cuidado como você anda, como você vive, como você se comporta, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja com as pessoas, com seus amigos. É como você se comporta é que as pessoas estão lendo a sua vida. Esse é um primeiro aspecto muito importante. Segundo aspecto é o seguinte: José teve esses dois sonhos. Nós sabemos, porque está revelado nas Escrituras, ele não sabia, que eram revelações divinas, né? Ele não disse, eu recebi de Deus uma revelação. Ele disse, eu tive um sonho. A Bíblia diz isso, que quem tem um sonho deve contar como sonho e não como revelação. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tem pessoas que dizem assim, eu tive um sonho X, logo Deus quer isso. Pode ser, pode não ser. Então conte o sonho. O profeta que teve um sonho, diz a Bíblia, o profeta que teve um sonho, conte o sonho como sonho. Não diga isso é uma revelação. E José fez corretamente. Ele diz, eu tive um sonho, pai. Eu tive um sonho, meus irmãos. Aconteceu isso, eu vi isso. Sonho, eu estava dormindo, tive um sonho. E eu vi isso acontecer. Os irmãos ficaram com raiva por conta daquilo que a gente já conversou. Mas é muito importante que a gente lembre de uma coisa. Deus pode falar conosco através de sonhos. Por exemplo, quando Maria, né, teve Jesus, a Bíblia diz que eles estavam ali naquela manjedoura, né, o neném nasceu ali, aqueles magos vieram do Oriente, trouxeram presentes, etc. Só que aqueles magos, quando eles chegaram, quando eles começaram a procurar onde estava, porque eles viram uma estrela, você vê uma estrela no céu, você não sabe exatamente qual é a localização geográfica.
viu uma estrela, eles viram uma estrela, apontava para uma determinada direção, eles foram até Jerusalém e lá começaram a fazer perguntas. Onde está o menino? Onde é que está o menino? Menino, que revelação de Deus. Onde está o menino, o rei dos judeus? Herodes ficou sabendo. E quando Herodes ficou sabendo, ele chamou esses magos, perguntou certinho tudo, e aí então ele disse, olha, vocês vão lá e depois voltem e me digam onde esse menino está. Porque qual era o interesse dele? Matar Jesus. Quando ele faz isso, os magos receberam uma direção de Deus em sonho, para não voltarem e falarem com Herodes. José teve um sonho, e no sonho o Senhor lhe disse, leva o menino para o Egito. Ele leva o menino para o Egito. Herodes sai à caça de Jesus, não o encontra. Manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Olha que terrível, foi uma carnificina, né? Uma coisa horrorosa. E aí depois que Herodes morre, José tem um sonho, e nesse sonho o Senhor disse, volte, porque o seu inimigo está morto. Então, Deus fala através de sonho? Fala. Todo sonho é de Deus? Não. Essa é a questão. Pastor, como é que eu fico sabendo que um sonho é de Deus ou não? Eu preciso orar a Deus, conversar com pessoas maduras, pedir orientação do Senhor, e muitas vezes essas pessoas vão discernir ou nos ajudar a discernir o que está acontecendo. A mensagem de hoje é uma mensagem assim, eu trago para o seu coração princípios de Deus, para que através da experiência bíblica, através do texto bíblico, a gente possa dizer, puxa, eu não posso fazer isso, ou eu devo fazer isso. Né? E eu espero, em nome de Jesus, que você siga comigo. Nas próximas mensagens a gente vai continuar falando de José, e você fique aí ligadinho com a gente, tá bom? Fale dessa mensagem, mande para os seus amigos, né? Compartilhe. Eu não estou falando nada de novo, eu não estou aqui trazendo uma revelação especial, eu só estou dizendo para você, dá para a gente viver uma maneira muito melhor na vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Bíblia, obrigado pelos princípios, obrigado por tudo aquilo que está escrito nas Escrituras que nos ajudam a viver e a vencer os obstáculos da vida. Eu quero te pedir, ó Deus, que cada vida que está assistindo essa mensagem seja abençoada e traga para a sua casa, para a sua família, a partir da sua família, uma saúde mental, uma saúde emocional e uma saúde espiritual abundantes. Em nome de Jesus. Amém e amém.